Olá, boa tarde, que prazer estar aqui nesta terça-feira, 29 de setembro. Eu convido você aí de casa ou do trabalho para compartilhar informação comigo a partir de agora. Vamos aos destaques de hoje. Saúde na UTI. Funcionários de 2 hospitais de Sorocaba cobram melhores condições de trabalho das autoridades. E veja também. Mães reclamam de atendimento que receberam nos últimos dias da gestação. Esse tipo de queixa ocupa o 2º lugar no ranking de ocorrências do Conselho Regional de Medicina. Autoridades municipais em Salto ainda trabalham no rescaldo do temporal que derrubou 200 árvores e causou estragos pela cidade. Aulas de ciência, física e matemática na prática. Visita ao Parque do Conhecimento em Itapetininga faz sucesso entre os estudantes. Olha, é incrível, mas a gente só ouvia queixas de pacientes em relação à saúde pública. Paciente que não é atendido, demora para atender, falta remédio, falta isso, falta aquilo. Paciente reclamava de hospital. Mas agora os próprios profissionais da área de saúde que trabalham com o setor estão reclamando. Nós mostramos na semana passada um ato de protesto dos médicos residentes do Hospital Regional de Sorocaba. Hoje, funcionários de 2 hospitais da cidade, incluindo o regional, se reuniram para reclamar contra as condições de trabalho. Vamos falar ao vivo com o repórter Pedro Torres, que tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. É isso daí, Barazal. Hoje pela manhã, os funcionários do Hospital Regional e também do Hospital Leonor de Barros, eles realizaram pela manhã na porta do Hospital Regional uma assembleia. Segundo eles, Barazal, 40 leitos do Leonor foram fechados, cirurgias eletivas canceladas e a enfermaria também foi fechada. No Hospital Regional a situação também é complicada, falta materiais cirúrgicos, falta higiene, até água potável, Barazal, para os funcionários e pacientes. Essa foi uma das queixas que ouvimos mais cedo. A nossa reportagem esteve na porta do Hospital Regional e conversou com um funcionário e com uma representante do sindicato aí que está à frente da categoria, que inclusive já entrou com uma reclamação no Ministério Público. Vamos ouvir. Principais problemas é falta de investimento na estrutura, já começa por aí. São reformas eternas que, quando é entregue o setor, é para privatizar e terceirizar. Então, falta de material, falta de profissionais, falta de investimento nesses profissionais, inclusive, né? E agora até água, para vocês terem ideia, até água para os trabalhadores está faltando aqui dentro desse equipamento desse tamanho. Nós estamos tristes, né? A gente está vendo que o hospital está sendo... Vamos dizer o termo sucateado, abandonado. O hospital está deixando de executar a sua função, né? Que é de cuidar da população. Você está percebendo que aos poucos o hospital ele vai deixando de existir. Pois é, Barazal, em minhas mãos, uma nota emitida pela Secretaria de Estado da Saúde a respeito dessas carências. Segundo eles, a unidade está passando por reformas e por isso houve uma reestruturação temporária dos leitos, que abrange também o Hospital Leonor Mendes. Não procede de forma alguma a informação de que a enfermaria foi fechada. Sobre a queixa de falta d'água, Barazal, eles esclarecem que houve um problema por parte do antigo fornecedor e a direção do hospital já realizou a instalação de filtros de água pelo complexo e também realizou uma nova licitação para efetuar o contrato com uma nova empresa fornecedora de água envasada. E, segundo eles, a situação já foi normalizada, Barazal. Agora, tem uma situação, né, Pedro? Se os próprios funcionários ou quem trabalha com a saúde está reclamando, imagina os pacientes, então, né, Pedro? Que dirá os pacientes, né, Barazal? Pois é, de fato, a situação da saúde, como você disse, está na UTI. Ok, obrigado, Pedro Torres. Olha, a polícia ainda não tem pistas dos bandidos que levaram uma carga de eletroeletrônicos avaliada em aproximadamente R$1 milhão nesta segunda-feira em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, homens armados renderam o motorista do caminhão na altura do quilômetro 51 da rodovia dos Bandeirantes. Ele foi feito refém e liberado posteriormente sem nenhum ferimento. Ninguém foi preso até agora. A futura mãe procura a maternidade pública, mas é liberada pelo médico que diz não ser o momento do parto ainda. Esse episódio acontece seguidos dias.
E passa a virar um drama para aquela mãe que volta para casa na dúvida, claro. Será mesmo que não é a hora do filho nascer? Eu acho que várias famílias passam por esse problema, por esse detalhe, que na verdade esse exemplo ocorre com várias futuras mamães. Nós vamos mostrar 2 casos agora, um com final feliz, já o outro, veja você mesmo. O enxoval comprado com tanto carinho por essa mulher para a filha ficará sem uso. A vontade de ser mãe mais uma vez foi adiada. Ela passou momentos difíceis durante a gravidez. Com 9 meses de gestação, demorou 3 dias para ser atendida na Santa Casa de Salto de Pirapora, onde infelizmente perdeu o bebê. Foi muito absurdo, porque eu estava com muita dor, eles não faziam nada, mandavam eu embora, voltava com dor, mandava embora de novo, não estavam nem aí. Michele conta que por causa da demora para fazer o parto, a pequena Larissa Manoeli nasceu com algumas complicações e ficou mais de 7 horas à espera de transferência para a UTI neonatal do Hospital São Camilo de Itu. Eles não me explicaram nada, depois que eles vieram falar que ela tinha engolido só um pouquinho de sujeira. Daí, demorou bem para depois falar que tinha que transferir ela para o hospital, que ela não estava muito boa. Depois de tanto transtorno, sofrimento e o pior, sem a filha, ela espera uma providência da justiça. Fiz o boletim de ocorrência, agora é só esperar para ver o que a justiça vai fazer. Em Sorocaba, quem vê a tranquilidade de Isabelle e Larissa no colo da mãe não imagina quantos problemas Joana Dark enfrentou para que a pequena chegasse ao mundo. Grávida de 9 meses, procurou 4 vezes no mesmo dia por atendimento médico na Santa Casa da cidade. Com dores, ela só foi internada porque teve sangramento. A gente chega com dor para ganhar neném, ou dá um medicamento e manda voltar para casa ou fica esperando em cadeiras lá dentro. Ela reclama da falta de estrutura oferecida na maternidade. Falta tudo. Medicamento, agulha, tem criança tirando sangue de criança com agulha quebrada no meio. A gente sai do pré-parto depois que ganhou o neném, não tem comida. Reclamações como essas são registradas constantemente pelo Conselho Regional de Medicina. Elas ocupam o 2º lugar do ranking de ocorrências registradas pelo órgão. Segundo índice de denúncias, exatamente porque sempre é mais aflitivo, né? E quando há o caso de óbito, da morte, ou da mãe, ou da criança, isso se torna mais aflitivo e a sociedade merece uma resposta a termo. O delegado do Conselho Regional de Medicina ainda chama a atenção para a confiança que deve ser depositada no corpo clínico. O que acontece é assim, o paciente chega na maternidade, no caso de uma gestante ou, sei lá, uma doença qualquer, o paciente é examinado, não se encontra nenhum sinal de risco naquele momento, o médico está autorizado a encaminhar o paciente para a residência, que é o melhor lugar para ficar, né? Entre a insatisfação do paciente e os argumentos médicos, o que falta muitas vezes é o diálogo. Relações humanas são sempre muito complicadas, né? É possível que às vezes haja um mau relacionamento entre o médico e o paciente. Pode ocorrer, sim. Nesse contexto geral, uma coisa a gente pode garantir, não é? A família sempre vai para casa na dúvida. Porque senão, se não fica na dúvida, não fica insatisfeita. Então a gente precisa entender como que isso acontece e torcer para que isso acabe. As famílias precisam ir para casa realmente conscientes e satisfeitas com a indicação médica que foi oferecida. Sobre o caso da Michele, que perdeu o bebê após esperar 3 dias para ser atendida na Santa Casa de Salto de Pirapora, a Prefeitura disse em meio de nota que o caso está sendo apurado pelos órgãos competentes. Nós também procuramos a Prefeitura de Sorocaba para falar sobre o caso da Joana, que procurou por 4 vezes no mesmo dia por atendimento médico na Santa Casa da cidade até ser internada. Mas até o momento não tivemos o retorno. Os funcionários dos Correios, atenção, voltaram a trabalhar normalmente nesta terça-feira. A greve terminou após acordo que prevê aumento linear dos salários de R$ 150 e reajuste de 9,56% nos benefícios, como vale alimentação, vale refeição, cesta básica, entre outros. Todas as agências dos Correios funcionam normalmente, portanto.
As autoridades da cidade de Salto ainda trabalham no rescaldo do temporal da madrugada de segunda-feira. 200 árvores caíram. Os fortes ventos causaram danos em pelo menos 30 prédios. Escolas e unidades de saúde ficaram sem atendimento. Aliás, escolas estão fechadas até agora, sem aulas até hoje. A nossa equipe de reportagem passou por lá esta manhã e nós vamos conferir como é que está a situação. É notícia, manda para o ar. As mesas da secretaria viraram apoio para secar papéis ao sol. Livros de ponto estavam encharcados. Para acelerar o processo, um secador de cabelo é utilizado para recuperar outros documentos. A escola professora Maria Florinda Zani, inaugurada há 11 anos no Jardim Nova Era, foi uma das mais atingidas. De acordo com o prefeito de Salto, 9 unidades de ensino foram prejudicadas e estão com aulas suspensas. Foi uma grande preocupação tirar, em algumas escolas mais precárias, tirar as nossas crianças, a segurança das crianças que é o mais importante. Mas acreditamos que 2, 3 dias nós restabeleceremos todas as aulas. Não fosse a tela de proteção contra pombos, as telhas teriam caído e o estrago poderia ter sido maior. Imagens mostram como a escola ficou após a ventania. Destruição dentro e fora das salas. Servidoras passaram a segunda-feira na limpeza e na remoção de entulho. Nas paredes estavam centenas de trabalhos realizados ao longo do primeiro semestre. O encerramento do projeto Magia da Leitura, o projeto unificado da Prefeitura, e a escola estava toda decorada, o pátio, corredores, as salas, com os livrinhos dos alunos, confeccionado por eles mesmos, e fechamos a escola às 5h30 e ficou todo arrumado. E quando chegamos na segunda-feira, não encontramos mais nada, né? Na escola, onde estudam aproximadamente 800 crianças, salas estão interditadas. 7 placas de PVC foram arrancadas do teto. Neste outro cômodo, as luminárias e o forro estão tortos. Em alguns pontos, há acúmulo de água, um risco para alunos e professores. E por isso, a sala está fechada. Por conta da limpeza e reforma do telhado, o calendário de reuniões de pais e do conselho não será mantido. E nós tínhamos a reunião de pais agendada para esta quarta-feira e em função do vendaval aí, nós tivemos que mudar, a reunião foi cancelada, será reagendada porque não pudemos enviar o aviso para os pais. A um quarteirão da escola, mais destruição. Desabou parte do teto do auditório da Clínica Salto Saúde São Gabriel. O forro de gesso não suportou o peso da água. Cursos e palestras estão suspensos por enquanto. Pacientes são atendidos normalmente do outro lado do salão interditado. Mais forte que a chuva foi o vento que passou por Salto na madrugada de segunda-feira. 30 mil prédios foram atingidos. 18 mil casas e comércios ficaram sem energia elétrica. Aproximadamente 200 árvores caíram na maioria dos bairros e no centro, onde até uma roda gigante tombou. Para falar bem a verdade, eu estou em Salto há quase 50 anos e eu nunca tinha visto, não me lembro de ter visto um fenômeno desse. Para nós foi um grande susto, é um cenário de guerra para quem pôde estar de madrugada nas ruas, que nem eu estive ontem. É verdade, prefeito, foi isso mesmo. Os trabalhos para recuperar o telhado da Escola Municipal Professor Basílio da Costa Daimon, na cidade de Sorocaba, começaram nesta manhã. As aulas acontecem normalmente, mas a situação ontem era bem diferente. Vamos ver. Além dos vazamentos, rachaduras e do chão molhado, com a forte chuva, a consequência dessa vez foi mais grave. Parte do teto da escola, que fica no bairro Paineiras, desabou. Márcia ficou preocupada com a escola em que a sobrinha estuda. Fica todo mundo preocupado, até mesmo porque ela frequenta a oficina, né? Então é de se preocupar, porque os pais trabalham, às vezes não tem quem deixar, é preocupante, sim. Segundo a diretora da escola, que preferiu não gravar entrevista, no momento do desabamento não havia alunos na escola, pois o local foi fechado nesta segunda-feira para uma reunião de conselho de classe. Já pensou se tivesse aula? O que ia ser dos nossos filhos? Já pensou cair um pedaço do teto na cabeça dos nossos filhos?
Daiane é uma das mães de aluno que há 3 semanas denunciou problemas estruturais de janelas quebradas, paredes emboloradas e a presença de animais venenosos. A reportagem da TV Sorocaba SBT mostrou as crianças em meio ao aguaceiro devido aos vazamentos causados pelos buracos no forro da escola. Após a exibição da reportagem, em nota, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que estava analisando os problemas que seriam emergenciais para iniciar os reparos. Analisando, já era para ter feito e não tem como, tem que fechar a escola e fazer, porque não tem acesso, a escola inteira de gesso. Desta vez, com a queda, uma equipe de obras terceirizada da Prefeitura iniciou os reparos. Precisou cair, para eles tomarem uma atitude, vamos ver, né?